Um milionário, em um gesto de carinho para surpreender sua namorada, decide comprar um buquê de flores. No entanto, ao entrar na floricultura, ele se sente completamente surpreso ao se deparar com sua ex-esposa, agora trabalhando como vendedora. O encontro, inesperado e carregado de emoções, revive lembranças do passado e revela as complexas reviravoltas do destino, deixando-o atônito e imerso em uma mistura de sentimentos de culpa, arrependimento e perplexidade diante da ironia da vida. O que ele faz depois deixa todos impactados. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O Mercedes-Benz S-Class deslizava silenciosamente pelas ruas do Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Atrás do volante, Guilherme Almeida ajustava distraidamente o ar-condicionado, seus dedos tamborilando no couro italiano do painel. O relógio digital marcava 16h45 e ele tinha exatos 75 minutos antes do jantar com Renata no Fasano. Aos 60 anos, Guilherme carregava o peso de suas conquistas com a mesma elegância que ostentava seu terno italiano feito sob medida. Os cabelos grisalhos, cuidadosamente aparados, emolduravam um rosto marcado pelo tempo e pelo sucesso. Cada ruga contava uma história de negociação. Cada fio branco representava uma vitória no mercado imobiliário de São Paulo. A floricultura havia chamado sua atenção há alguns dias, quando passava a caminho de uma reunião. Era um estabelecimento novo, com uma fachada elegante que combinava vidro e madeira sustentável. Jardins da Memória, dizia a placa em letras douradas sobre um fundo verde escuro. O nome tinha algo de poético que destoava do pragmatismo ao qual estava acostumado em seus empreendimentos comerciais. Estacionou o carro com precisão milimétrica, um hábito adquirido de anos controlando cada aspecto de sua vida. O buquê, para Renata, precisava ser especial. Ela havia completado 40 anos na semana anterior e ele queria surpreendê-la com algo que refletisse a sofisticação de seu relacionamento de 8 meses. O sino da porta tilintou suavemente quando ele entrou. O ambiente era acolhedor, com um aroma que misturava jasmim e orquídeas. Prateleiras de madeira rústica exibiam vasos de cerâmica artesanal. E no teto, um jardim suspenso criava uma cortina natural de samambaias e avencas. Era diferente das floriculturas de shopping center que costumava frequentar. Foi então que o tempo parou. Atrás do balcão de pinos reciclado, organizando um arranjo de lírios brancos, estava Beatriz. Seus cabelos, antes de um castanho profundo que ele tantas vezes havia acariciado, agora exibiam mechas prateadas que brilhavam sob a iluminação natural. As mãos, que ele lembrava delicadas e sempre perfumadas, mostravam sinais de trabalho árduo, com pequenos calos e manchas de terra. 15 anos se dissolveram em um instante. O olhar de reconhecimento entre os dois foi como um raio em céu azul, inesperado, impactante e carregado de eletricidade. Ao redor deles, a vida continuava seu curso normal. Uma senhora idosa escolhia orquídeas para sua coleção, um jovem casal discutia sobre cores para seu casamento, uma assistente borrifava água em vasos de crisântemos. Mas entre Guilherme e Beatriz, o ar havia se tornado denso, quase irrespirável. Ela foi a primeira a se recompor, anos de resiliência evidentes em sua postura profissional. Boa tarde, posso ajudar? Sua voz saiu firme, apenas um leve tremor na última sílaba denunciando o turbilhão interior. Guilherme sentiu o peso de cada um dos 15 anos que o separavam quando respondeu, sua própria voz soando estranha aos seus ouvidos. Um buquê, por favor. Algo especial. Os dedos de Beatriz, que há pouco manuseavam os lírios com tanta desenvoltura, hesitaram por um momento.
Alguma preferência de flores? Perguntou ela, e Guilherme percebeu que não fazia ideia das flores preferidas de Renata. Na verdade, em 8 meses de relacionamento, nunca havia realmente perguntado. Você é a especialista, respondeu ele, tentando manter um tom casual que soava falso até para si mesmo. Observou enquanto ela se movia pela loja, selecionando flores com uma graciosidade que o tempo não havia roubado. Seus movimentos eram precisos, profissionais, mas carregavam uma história que apenas ele ali podia ler. Beatriz criou um arranjo de rosas colombianas cor de champanhe, intercaladas com pequenos botões de gardênias e folhagens delicadas. Era elegante sem ser ostensivo, sofisticado sem ser pretensioso. Era perfeito e completamente errado para Renata, que preferia arranjos chamativos e modernos. Era um buquê que combinaria com a Beatriz que ele havia conhecido, a mulher que apreciava a sutileza da beleza. São R$350, anunciou ela, envolvendo o arranjo em um papel de seda com o logotipo da floricultura. Guilherme estendeu seu cartão Black sem olhar para o preço, um gesto automático que pareceu vulgar naquele momento. Enquanto a máquina processava o pagamento, o silêncio entre eles estava carregado de perguntas não feitas, de histórias não contadas, de um passado que subitamente se tornara presente. Ao pegar o buquê, seus dedos roçaram levemente os dela. O contato, ainda que mínimo, enviou uma onda de memórias que o atingiu como uma avalanche. O primeiro apartamento que dividiram, minúsculo e sem ar-condicionado. As noites em que ele trabalhava até tarde, e ela esperava com um mate quente, o sorriso dela quando conseguiram comprar seu primeiro carro usado. O olhar de decepção quando ele começou a perder jantares em família por causa de reuniões. Obrigado, murmurou ele, girando nos calcanhares e dirigindo-se à porta com passos rápidos, quase em fuga. O sino tilintou novamente quando ele saiu, mas dessa vez soou como um lamento. Dentro do carro, o ar-condicionado não conseguia dissipar o calor que sentia no rosto. O buquê no banco do passageiro parecia observá-lo com ironia. Checou o relógio. 17h15. Tinha 1 hora até o jantar com Renata, mas de repente o tempo havia perdido seu significado. Somente estava 15 anos no passado, revivendo o momento em que sua busca implacável pelo sucesso havia começado a corroer os alicerces de seu casamento. Ligou o carro e entrou no fluxo do trânsito paulistano, mas sua mente permaneceu na floricultura, onde uma mulher com cabelos grisalhos e mãos calejadas continuava sua vida, aparentemente sem nada, mas possuindo algo que ele, com todo o seu império, havia perdido há muito tempo. O restaurante Fasano estava particularmente movimentado naquela noite de quinta-feira. Guilherme observava seu reflexo no espelho do lavabo, ajustando a gravata de seda italiana pela 3ª vez. Não era comum vê-lo assim, tão descomposto em seus próprios pensamentos. O encontro inesperado com Beatriz havia desestabilizado suas estruturas cuidadosamente construídas ao longo dos últimos 15 anos. Senhor Almeida! A voz do maître interrompeu seus pensamentos. A senhora Renata acabou de chegar. Guilherme assentiu, respirou fundo e caminhou até o salão principal, onde os acordes suaves de um piano de cauda preenchiam o ambiente. Renata estava deslumbrante em um vestido vermelho que destacava sua silhueta elegante. Aos 40 anos recém-completados, ela emanava uma confiança que vinha tanto de sua beleza quanto de seu sucesso profissional como designer de interiores. Você está atrasado, ela comentou com um sorriso enigmático enquanto ele se sentava. Isso não é típico do grande Guilherme Almeida. O garçom aproximou-se com a carta de vinhos e Guilherme pediu um Brunello de Montalcino de 2015. Automaticamente, era o vinho preferido de Renata, um dos muitos detalhes que ele fazia questão de memorizar em seus relacionamentos como quem estuda um contrato importante.
Problemas com o novo empreendimento no Morumbi? Renata perguntou, seus olhos atentos estudando as microexpressões do rosto dele. Era uma das qualidades que mais o atraía nela. Sua capacidade de ler pessoas e ambientes, uma habilidade essencial em seu trabalho com design de interiores para a elite paulistana. Não. O projeto está correndo conforme o planejado, ele respondeu, desdobrando o guardanapo de linho sobre o colo. O buquê que comprara mais cedo repousava em uma embalagem elegante ao lado da mesa. Na verdade, as vendas estão superando as expectativas. O garçom retornou com o vinho, executando o ritual de apresentação com precisão ensaiada. Guilherme provou e aprovou o vinho mecanicamente, sua mente vagando para a pequena floricultura no Jardim Europa. Como Beatriz havia chegado ali, o que tinha acontecido depois que ela saiu de sua vida, levando apenas uma mala e deixando para trás uma casa repleta de memórias? Guilherme, a voz de Renata o trouxe de volta ao presente. Você está diferente hoje. Tem certeza que está tudo bem? Ele forçou um sorriso, alcançando o buquê. Feliz aniversário atrasado, disse, entregando-lhe as flores. Renata abriu o papel de seda com delicadeza, e suas sobrancelhas se arquearam levemente ao ver o arranjo. É diferente do seu estilo usual, comentou ela, estudando as rosas cor de champanhe e as gardênias. Mais clássico, mais pessoal. Guilherme sentiu um aperto no peito. O arranjo era mesmo diferente. Era Beatriz em cada detalhe, em cada escolha sutil de cor e textura. Era um fragmento do passado materializado em flores. Mudei de floricultura, ele explicou tomando um gole generoso de vinho. Encontrei uma nova no Jardim Europa. O jantar prosseguiu com Renata compartilhando detalhes sobre seu último projeto, a renovação de uma cobertura nos jardins. Ela falava com paixão sobre sustentabilidade e design biofílico, tendências que estavam revolucionando o mercado de interiores de alto padrão. Guilherme assentia nos momentos apropriados, fazia perguntas pertinentes, mas sua mente continuava voltando àquela tarde. Entre um prato e outro, fragmentos de memória invadiam seus pensamentos. Beatriz preparando o café da manhã aos domingos. O cheiro de pão integral caseiro enchendo o apartamento pequeno onde começaram a vida juntos. As noites em que ficavam, acordados planejando o futuro, quando ele ainda era apenas um corretor imobiliário com grandes sonhos e ela uma professora que acreditava em cada palavra que ele dizia. Estou pensando em expandir meu escritório, Renata comentou enquanto saboreava sua sobremesa, um elaborado 1000 folhas de frutas vermelhas. Talvez possamos criar uma parceria com sua incorporadora para projetos futuros. Era o tipo de conversa que normalmente o animaria. Negócios, expansão, oportunidades. Mas naquela noite, as palavras soavam ocas. Pela primeira vez em muito tempo, Guilherme se perguntava se havia confundido sucesso com felicidade, se seus relacionamentos não eram apenas extensões de seus negócios. Claro, podemos discutir isso na próxima semana, ele respondeu, verificando discretamente o relógio. Não eram ainda 9 da noite, mas sentia um cansaço que não tinha nada a ver com as horas. Depois do jantar, no momento da despedida, Renata o beijou suavemente. Você está distante hoje, ela murmurou contra seus lábios, mas vou fingir que é apenas o estresse do trabalho. No caminho para casa, Guilherme dirigiu sem pressa pelas ruas agora mais vazias de São Paulo. Propositalmente, escolheu um caminho que passava pela floricultura. As luzes já estavam apagadas, mas a fachada ainda era visível sob a iluminação da rua. Jardins da Memória. O nome agora parecia uma ironia do destino. Em seu apartamento de cobertura no Itaim, com vista panorâmica para a cidade, Guilherme serviu-se de um whisky single malt de 25 anos,
Parado diante da janela que ia do chão ao teto, observava as luzes de São Paulo, uma cidade que ele ajudara a construir, prédio por prédio, negócio por negócio. Seu império estava ali, concreto e vidro brilhando contra o céu noturno. Mas naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, ele se permitiu questionar o preço de cada metro quadrado daquele sucesso. Em algum lugar da cidade, Beatriz provavelmente estava fechando o caixa de sua pequena floricultura, suas mãos marcadas pelo trabalho, contando notas e moedas. E de alguma forma, o contraste entre suas vidas nunca pareceu tão gritante e tão revelador. A semana que se seguiu ao reencontro foi um exercício de distração para Guilherme. Mergulhou em reuniões, análises de projetos e visitas a obras, preenchendo cada minuto de seu dia com a familiar rotina dos negócios. Mas nas brechas entre um compromisso e outro, nos momentos de silêncio em seu escritório, no 20º andar de um dos seus próprios empreendimentos, a imagem de Beatriz e suas mãos calejadas voltava para assombrá-lo. Na manhã de quarta-feira, seu café da manhã foi interrompido por uma ligação de Pedro Mendes, seu contador há mais de 2 décadas. Guilherme, preciso da sua assinatura nos documentos do novo empreendimento até amanhã. A voz de Pedro soava tensa. O Ricardo está pressionando para fechar a sociedade ainda esta semana. Ricardo Torres, seu sócio nos últimos 5 anos, era conhecido por sua impaciência, tanto quanto por sua capacidade de fechar negócios lucrativos. A parceria havia sido proveitosa, mesmo que às vezes Guilherme se incomodasse com seus métodos mais agressivos. Estarei no escritório em 1 hora, respondeu Guilherme, os olhos fixos na xícara de café importado que havia substituído o chimarrão de suas manhãs com Beatriz. Mas ao invés de seguir para o escritório, Guilherme se viu dirigindo em direção ao Jardim Europa. Convenceu-se de que era apenas curiosidade profissional. Afinal, como empresário do ramo imobiliário, era seu dever conhecer os novos estabelecimentos da região. A floricultura estava diferente sob a luz da manhã. O sol atravessava os vidros da fachada, criando um caleidoscópio natural através das folhagens suspensas. Uma jovem usando um avental verde com o logo da loja organizava vasos de orquídeas na vitrine. Beatriz surgiu dos fundos carregando um balde com flores recém-cortadas. Vestia uma calça jeans simples e uma camisa branca de algodão. Os cabelos grisalhos presos em um coque despretensioso. Havia uma tranquilidade em seus movimentos que contrastava drasticamente com a agitação que ele se lembrava dos últimos meses de seu casamento. "Bom dia", ele disse, sua voz soando mais rouca do que pretendia. Ela ergueu os olhos das flores, e por um momento, Guilherme viu um lampejo da jovem que conhecera 30 anos atrás, quando ambos eram apenas 2 sonhadores em uma cidade grande demais. "Bom dia, Guilherme", respondeu ela, colocando o balde sobre o balcão. Não esperava vê-lo novamente tão cedo. Havia algo em sua voz, não amargura, mas uma espécie de sabedoria adquirida que o desconcertou. "As flores", ele começou, buscando uma desculpa. "O arranjo da semana passada foi muito elogiado." "Imagino que sim", Beatriz respondeu, um sorriso sutil nos lábios. "Sempre soube o que combinava com você, mesmo quando você não sabia." O comentário atingiu Guilherme como um soco no estômago. Era verdade. Beatriz sempre havia tido uma compreensão quase intuitiva de suas necessidades, muito antes dele, mesmo percebê-las. "Como você?" Ele hesitou, reorganizando os pensamentos. "Como chegou aqui?" Beatriz gesticulou para sua assistente, indicando que cuidaria pessoalmente daquela situação. Moveu-se para os fundos da loja, onde uma pequena área havia sido transformada em um espaço de trabalho com uma mesa rústica e 2 cadeiras de madeira reciclada. "Café?", ofereceu ela, indicando uma garrafa térmica simples. Guilherme
Assentiu, observando enquanto ela servia o café em canecas de cerâmica artesanal. Nada parecidas com as xícaras de porcelana francesa que ele usava em seu escritório. Depois que saí da nossa casa, Beatriz começou, sua voz calma. Passei alguns meses na casa da minha irmã em Porto Alegre. Foi um período difícil. Ela fez uma pausa, soprando suavemente seu café. O aroma familiar trouxe de volta memórias de manhãs preguiçosas de domingo, quando o sucesso ainda era apenas um sonho distante. Mas sabe o que me salvou? Continuou ela, seus olhos encontrando os dele. As plantas. O jardim da minha irmã estava abandonado e cuidar dele me deu um propósito. Comecei a estudar botânica, primeiro por conta própria, depois em cursos técnicos. Descobri que tinha um dom para isso. Guilherme bebia cada palavra junto com o café, que tinha um sabor surpreendentemente rico e complexo. Trabalhei em várias floriculturas, aprendendo o negócio dos dois lados do balcão. Fiz cursos de arranjos florais, participei de workshops de paisagismo. Cada centavo que ganhava, guardava. Cada erro que cometia, transformava em aprendizado. Ela fez um gesto abrangente, indicando a loja. Levou 15 anos, mas cada momento valeu a pena. Este lugar é mais do que uma floricultura, é um recomeço. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não ditos. Através da porta aberta dos fundos, Guilherme podia ver um pequeno jardim vertical que ela havia criado, onde diferentes espécies de samambaias e avencas criavam uma parede viva de diferentes tons de verde. Você sempre teve isso em você, ele disse finalmente. Essa capacidade de fazer as coisas crescerem. Sim, ela concordou, um brilho de diversão em seus olhos. Pena que algumas coisas precisam morrer primeiro para dar espaço ao novo crescimento. A frase atingiu Guilherme com uma força inesperada. Quantas coisas ele havia deixado morrer em sua busca implacável pelo sucesso. Seu casamento havia sido apenas a mais visível delas. O telefone em seu bolso vibrou. Provavelmente Pedro, ansioso pelos documentos. Mas pela primeira vez em anos, Guilherme não sentiu a compulsão imediata de atender. Seu café, ele comentou, indicando a xícara quase vazia. É diferente. É orgânico, de pequenos produtores do sul de Minas, explicou Beatriz. Aprendi que as melhores coisas geralmente vêm de lugares pequenos, com raízes profundas. Naquele momento, sentado em uma cadeira simples de madeira reciclada, bebendo café de uma caneca artesanal, Guilherme sentiu o peso de todas as escolhas que havia feito. O império que construíra parecia subitamente muito solitário, muito frio, comparado a este pequeno espaço cheio de vida e propósito. Preciso ir, ele disse levantando-se. Tenho uma reunião. Claro, Beatriz respondeu, recolhendo as xícaras. Você sempre tem. A frase não continha acusação, apenas uma constatação de um fato que ambos conheciam bem demais. Quando Guilherme saiu da floricultura, o sino da porta tilintando suavemente atrás dele levava consigo mais perguntas do que respostas, e uma inquietante sensação de que talvez, apenas talvez, havia construído seu império sobre fundações erradas. O escritório de Guilherme ocupava metade do último andar do edifício Millennium, uma torre espelhada no coração do Itaim Bibi. Dali, ele podia observar o horizonte de São Paulo como um tabuleiro de xadrez em 3 dimensões, um jogo que ele dominava há décadas. Naquela tarde, porém, os documentos espalhados sobre sua mesa contavam uma história perturbadora. Tem certeza disso, Pedro? Guilherme perguntou, passando os olhos pela 10ª vez sobre os relatórios financeiros que seu contador havia preparado. Pedro Mendes ajustou os óculos de tartaruga, um hábito nervoso que Guilherme conhecia bem. Os números não mentem, Guilherme.
As transferências começaram há cerca de 6 meses, pequenas o suficiente para passarem despercebidas individualmente, mas somam quase 12 milhões. Guilherme completou, sua voz controlada, embora suas mãos estivessem tensas sobre a mesa de jacarandá, e todas aprovadas pelo Ricardo, com sua assinatura digital. Pedro acrescentou suavemente, como quem não quer tocar em uma ferida aberta. Guilherme levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava, seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava no escritório. Seus pensamentos voltaram à conversa com Beatriz sobre raízes profundas e fundações sólidas. Que ironia! Preciso de tempo, ele disse finalmente. Não podemos acusar o Ricardo sem provas concretas. Ele tem conexões demais, influência demais. E o que fazemos com os documentos da sociedade? Ele está pressionando para a assinatura. Guilherme se virou para Pedro, uma decisão formando-se em sua mente. Diga a ele que estou revisando algumas cláusulas, que preciso de uma semana. Depois que Pedro saiu, Guilherme permaneceu em seu escritório muito além do horário habitual. O sol já havia se posto quando Renata ligou. Ainda no escritório, a voz dela soava preocupada através do telefone. Pensei que jantaríamos juntos hoje. Guilherme fechou os olhos, massageando as têmporas. Desculpe, amor. Surgiram alguns problemas inesperados. Você está estranho desde a semana passada, ela observou. Tem algo a ver com aquela floricultura nova? A pergunta pegou Guilherme, de surpresa. Às vezes, esquecia como Renata era perspicaz, como seus olhos de designer treinado captavam detalhes que outros deixavam passar. Por que diz isso? O arranjo que você me deu não era seu estilo, e você tem estado distraído desde então. E houve uma pausa. Fui até lá hoje. O coração de Guilherme acelerou. Você foi? Sim, é um lugar interessante. A proprietária tem um conhecimento impressionante sobre botânica. Conversamos sobre jardins verticais para meu novo projeto. Outra pausa. Ela não mencionou que conhecia você. Guilherme soltou a respiração que não percebera estar segurando. Beatriz sempre foi discreta. Beatriz? A voz de Renata ganhou um tom diferente. Então você a conhece mesmo. É uma longa história, ele respondeu, sentindo-se subitamente exausto. Tenho tempo, Renata retrucou. Na verdade, estou chegando ao seu escritório. Trouxe jantar. Do japonês que você gosta. Antes que Guilherme pudesse protestar, ela havia desligado. 15 minutos depois, Renata entrou em seu escritório carregando sacolas do Kosushi e uma garrafa de saquê. Agora, ela disse, começando a desarrumar sua mesa organizada para colocar as caixas de comida. Que tal me contar sobre essa longa história? Guilherme observou enquanto ela se movia com eficiência pelo espaço, transformando sua mesa de reuniões em uma improvisada mesa de jantar. Renata tinha esse dom de tornar ambientes corporativos em algo mais humano, mais habitável. Beatriz é minha ex-esposa, ele disse finalmente, aceitando o copo de saquê que ela lhe oferecia. Não havia há 15 anos. Renata parou no meio do movimento de abrir uma caixa de sashimi. A ex-esposa que nunca menciona, a que aparentemente desapareceu depois do divórcio. Essa mesma. E agora ela tem uma floricultura no Jardim Europa. Renata soltou uma risada suave. O universo tem um senso de humor interessante, não? Guilherme tomou um gole do saquê, deixando o líquido queimar sua garganta. Ela construiu aquilo do zero. Estudou, trabalhou, economizou, transformou-se completamente. Ao contrário de você, que continua exatamente o mesmo. Renata comentou, seus olhos fixos nele. Não havia acusação em sua voz, apenas uma observação perspicaz que o atingiu com força inesperada. As coisas estão complicadas no momento, ele admitiu pegando um pedaço de atum com os hashes. Ricardo pode ter desviado fundos da empresa.
Quanto? 12 milhões. Renata assobiou baixinho. E você está aqui sozinho, tentando resolver tudo como sempre faz. Não estou sozinho, ele protestou fracamente. Você está aqui. Estou, ela concordou, servindo mais saquê. Mas você não está realmente aqui comigo, está? Parte de você ainda está naquela floricultura, tentando entender como sua ex-esposa conseguiu fazer algo que você nunca conseguiu. E o que seria isso? Recomeçar, Renata respondeu simplesmente. Construir algo novo sem carregar o peso do passado. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante da cidade lá embaixo. Guilherme olhou para os documentos espalhados em sua mesa, para os números que contavam uma história de traição, para o império que construíra e que agora parecia ter fundações de areia. Sabe o que é irônico? Ele disse finalmente. Passei 15 anos construindo prédios cada vez mais altos, e ela passou 15 anos aprendendo a fazer coisas crescerem da terra. Renata estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente seus dedos. Talvez, ela sugeriu suavemente, você precise aprender um pouco sobre jardinagem também. A cidade continuava sua dança noturna de luzes além das janelas do escritório, mas pela primeira vez em muito tempo, Guilherme não se sentia como seu mestre. Em algum lugar lá embaixo, em uma pequena floricultura, Beatriz provavelmente estava cuidando de suas últimas plantas do dia, suas mãos calejadas gentilmente guiando novo crescimento em solo fértil. E, de alguma forma, essa imagem parecia mais real, mais substancial que todo o vidro e aço que o cercava. A manhã de sábado amanheceu com uma garoa típica de São Paulo, aquela que os paulistanos chamam carinhosamente de garoa fina. Guilherme acordou mais cedo que o habitual, sua mente ainda processando a conversa com Renata e as descobertas sobre Ricardo. Vestiu roupas de corrida e desceu para a academia do prédio, esperando que o exercício clareasse seus pensamentos. Na esteira, enquanto suas pernas se moviam no ritmo programado, seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Precisamos resolver aquela papelada hoje. Posso passar no seu apartamento? Guilherme sentiu o estômago revirar. Respondeu com uma desculpa sobre um compromisso inadiável, sabendo que cada mensagem trocada era mais um fio na teia de mentiras que começava a se formar ao seu redor. Após o banho, sem pensar muito, pegou seu carro e dirigiu até o Jardim Europa. Era cedo demais para a floricultura estar aberta, mas algo o impelia a ir até lá. Estacionou do outro lado da rua e ficou observando enquanto Beatriz abria a loja, organizando os baldes de flores na calçada, criando um pequeno jardim urbano sob a garoa persistente. Vai ficar aí só observando? A voz dela o surpreendeu. Beatriz havia atravessado a rua sem que ele percebesse, carregando 2 copos de café para a viagem. Não sabia se seria bem-vindo tão cedo, ele respondeu, aceitando o café que ela oferecia. Aos sábados abro mais cedo. Muitos noivos vêm buscar flores para casamentos. Ela fez um gesto em direção à loja. Quer me ajudar a organizar as orquídeas? Suas mãos sempre foram firmes para trabalhos delicados. A lembrança o atingiu como um raio. Ele ajudando Beatriz a montar pequenos terrários nos primeiros anos de casamento, quando ainda moravam no apartamento minúsculo e sonhavam com um futuro grandioso. Dentro da floricultura, o aroma das flores misturava-se com o cheiro de terra úmida e café fresco. Beatriz lhe entregou um avental verde e começou a explicar como manusear as orquídeas sem danificar suas raízes sensíveis. Lembra quando tentamos cultivar orquídeas na varanda do nosso primeiro apartamento? Ela perguntou, suas mãos habilidosas trabalhando com as flores. Lembro que morreram todas em um mês, Guilherme respondeu, tentando imitar os movimentos precisos dela. Não foi por falta de cuidado. Beatriz sorriu, ajustando a posição de uma flor que ele havia colocado. Foi porque queríamos que crescessem mais rápido do que sua natureza permitia.
Algumas coisas precisam de tempo, Guilherme. O comentário atingiu mais fundo do que ela poderia imaginar. Quantas vezes ele havia forçado situações, relacionamentos, negócios a crescerem mais rápido do que deveriam. Renata veio aqui ontem, ele disse, depois de um momento de silêncio. Eu sei, uma mulher interessante, tem bom olho para design e uma honestidade refrescante. Beatriz fez uma pausa, estudando uma orquídea particularmente delicada. Ela me lembra um pouco de você, sabia? O você de antes. O que aconteceu com aquele Guilherme? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ele se perdeu em algum lugar entre o sucesso e a ambição. Beatriz respondeu sem hesitar. Mas acho que ainda está aí, enterrado sob camadas de Brooks Brothers e reuniões de diretoria. O sino da porta tilintou, anunciando a chegada dos primeiros clientes do dia. Beatriz se afastou para atendê-los, deixando Guilherme sozinho com as orquídeas e seus pensamentos. Observou enquanto ela interagia com o jovem casal, ouvindo atentamente seus planos para o casamento, fazendo sugestões que iam além das flores. Falava sobre significados, sobre tradições, sobre como cada flor conta uma história. Você transformou uma floricultura em algo maior, ele comentou quando o casal saiu, carregando não apenas flores, mas sorrisos e ideias novas. Aprendi que um negócio não precisa ser grande para ser significativo, ela respondeu, começando a organizar algumas folhagens. Cada pessoa que entra aqui leva um pedaço de vida consigo. É diferente dos seus empreendimentos, eu sei, mas... Não, ele a interrompeu. Não é tão diferente assim. Ou pelo menos não deveria ser. Beatriz o olhou com curiosidade. Aconteceu alguma coisa, não é? Você está diferente. Guilherme hesitou. Como explicar que seu império estava possivelmente comprometido? Que seu sócio, em quem confiara por anos, provavelmente havia desviado milhões? Que sua vida, aparentemente perfeita, estava desmoronando como um castelo de cartas? Ricardo, meu sócio, ele começou, sua voz baixa. Acho que ele tem desviado dinheiro da empresa. Muito dinheiro. Beatriz não demonstrou surpresa ou choque. Em vez disso, continuou, arrumando as flores, seus movimentos calmos e precisos. E você está tentando resolver isso sozinho, como sempre. Não estou sozinho, ele protestou. Renata sabe. E mesmo assim você está aqui, numa floricultura às 7 da manhã de sábado, me ajudando com orquídeas. Ela parou o que estava fazendo e o encarou. O que você realmente procura, Guilherme? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada como a garoa lá fora. Através das janelas da loja, a cidade começava a despertar. Pessoas apressadas passando com guarda-chuvas abertos, alheias ao drama que se desenrolava entre vasos de flores e memórias ressuscitadas. Talvez, ele disse finalmente, esteja procurando lembrar quem eu era antes de tudo isso, antes dos prédios, dos contratos, das reuniões de diretoria. Aquele Guilherme ainda está aí, Beatriz respondeu, gentilmente retirando uma orquídea machucada de suas mãos. Só precisa de um pouco de cuidado para florescer de novo, como estas aqui. O telefone de Guilherme vibrou novamente. Outra. Mensagem de Ricardo. Mas pela primeira vez em anos, ele não sentiu a compulsão imediata de responder. Em vez disso, ajustou o avental verde e pegou outro vaso de orquídeas. Me ensina mais sobre como não apressar o crescimento das coisas, ele pediu, e o sorriso de Beatriz foi como um raio de sol atravessando a garoa paulistana. Segunda-feira chegou com a força de um trem expresso. Guilherme mal havia pisado em seu escritório quando Sandra, sua secretária há mais de década, entrou com uma expressão preocupada. Senhor Almeida, o Ricardo já ligou 3 vezes esta manhã e tem mais... Ela hesitou, ajustando os óculos de armação vermelha. O pessoal do jurídico está aqui. Parece urgente. Guilherme sentiu o peso da gravidade aumentar sobre seus ombros.
Na mesa de reuniões de sua sala, 3 advogados do departamento jurídico o aguardavam com expressões graves e pastas repletas de documentos. "Bom dia, Guilherme", começou Marcelo Bueno, o mais antigo deles, dispensando as formalidades usuais. "Temos um problema sério. A Receita Federal está investigando algumas transações suspeitas da empresa." O ar-condicionado soprava um vento gélido, mas Guilherme sentiu gotas de suor se formarem em sua testa. Que tipo de transações? Transferências para empresas offshore sem lastro comercial aparente. Começou com uma denúncia anônima. Guilherme fechou os olhos por um momento, lembrando-se das palavras de Beatriz sobre apressar o crescimento das coisas. Seu império estava desmoronando não porque cresceu demais, mas porque cresceu nas direções erradas. "Quanto tempo temos?" "Eles já congelaram algumas contas corporativas", respondeu Marcelo, passando-lhe uma pasta azul. "E há rumores de que a imprensa está de olho na história." "O Ricardo... O que tem o Ricardo? Ele não apareceu hoje. Seu celular está desligado." A sala, de repente, pareceu pequena demais, sufocante. Guilherme afrouxou a gravata italiana, sentindo o peso de cada decisão que o trouxera até ali. Seu telefone vibrou. Era Renata. "Preciso atender", ele disse aos advogados. "Por favor, preparem todas as opções legais que temos." No corredor, longe dos olhares preocupados, atendeu a chamada. "Você viu o site do Valor Econômico?" A voz de Renata soava tensa. "Tem uma matéria sobre investigações em sua empresa." "Estou sabendo agora", ele respondeu, encostando-se na parede fria de mármore. O Ricardo sumiu. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Você precisa de ajuda", ela disse finalmente. "Não pode enfrentar isso sozinho." "Tenho os melhores advogados de São Paulo." "Não estou falando de advogados", ela o interrompeu. "Estou falando de apoio real, de pessoas que se importam com você, não com seu dinheiro." Antes que pudesse responder, Sandra apareceu no corredor. "Senhor Almeida, a Rede Globo está na recepção. Eles querem uma declaração sobre as acusações." O dia se transformou em um turbilhão. Reuniões se sucederam sem intervalo, telefones não paravam de tocar, e-mails chegavam em avalanche. No final da tarde, exausto, Guilherme dispensou todos e ficou sozinho em seu escritório, observando a cidade que ajudara a construir e que agora parecia pronta para devorá-lo. Seu celular tocou novamente. Era um número desconhecido. "Alô? Guilherme?" A voz de Beatriz o pegou de surpresa. "Vi as notícias. Você está bem?" A pergunta tão simples e direta quebrou algo dentro dele. "Não", admitiu pela primeira vez no dia. "Não estou bem." "Venha até aqui", ela disse sem hesitação. "A loja já fechou, mas ainda estou organizando algumas coisas. Beatriz, Venha", ela repetiu com aquela firmeza suave que ele conhecia tão bem. "Algumas coisas são melhor discutidas entre flores do que entre arranha-céus." 40 minutos depois, Guilherme estacionava em frente à floricultura. As luzes principais estavam apagadas, mas um brilho suave vinha dos fundos da loja. Beatriz o esperava na porta, ainda usando o avental verde com manchas de terra. "Trouxe algo para você", ela disse, guiando-o até a área de trabalho nos fundos. Sobre a mesa rústica havia uma garrafa de cachaça artesanal e 2 xícaras de café. "Cachaça?", ele perguntou surpreso. "Lembra quando bebíamos isso no início? Antes do whisky single malt e dos vinhos premiados?" Ela serviu uma dose, em cada xícara. "Às vezes precisamos voltar às raízes para encontrar o caminho à frente." O primeiro gole queimou sua garganta, trazendo memórias de um tempo mais simples, quando seus sonhos cabiam em um apartamento pequeno e suas ambições não pesavam tanto. "O Ricardo desviou 12 milhões, ele disse após um momento. "Usou
Minha assinatura digital criou empresas fantasma e eu não vi nada acontecendo. Porque você não queria ver, Beatriz respondeu suavemente. Assim como não viu nosso casamento desmoronando ou nossa filha se afastando. A nossa filha... Guilherme sentiu o peso das palavras. Você tem notícias dela? Beatriz tomou um gole de sua cachaça antes de responder. Helena está bem, mora em Vancouver, trabalha com preservação ambiental. Está... Ela hesitou por um momento. Está grávida. O mundo pareceu parar por um instante. Eu vou ser avô? Em 5 meses, Beatriz confirmou. Ela me contou há 2 semanas. Queria que eu dissesse a você, mas não sabia como. Guilherme levantou-se abruptamente, caminhando até o pequeno jardim vertical. As samambaias e avencas dançavam suavemente com a brisa noturna, suas folhas verdes contrastando com o céu escuro de São Paulo. Construí tudo isso, ele gesticulou vagamente para a cidade além das plantas, e perdi o que realmente importava. No processo, nem tudo está perdido, Beatriz disse, juntando-se a ele. Algumas coisas só precisam de uma nova chance para florescer, como estas aqui. Ela tocou uma samambaia jovem que começava a se desenvolver entre as mais antigas. Vê, mesmo nas condições mais adversas, a vida encontra um caminho. O telefone de Guilherme vibrou novamente. Mais uma chamada da imprensa. Ele o desligou sem olhar. Como você fez? Perguntou finalmente. Como reconstruiu tudo do zero? Um dia de cada vez, ela respondeu, aprendendo a aceitar que algumas coisas morrem para dar lugar ao novo. E principalmente, aprendendo que crescimento verdadeiro não pode ser apressado ou forçado. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, luzes piscando, carros buzinando, vidas se entrelaçando em uma dança infinita. Mas ali, entre plantas e memórias, com gosto de cachaça artesanal na língua e o perfume de flores no ar, Guilherme começou a entender que talvez, apenas talvez, perder um império não fosse o fim do mundo. Era possivelmente apenas o começo de algo novo. O sol ainda não havia nascido quando Guilherme acordou em seu sofá. Havia dormido ali mesmo, ainda de terno, após retornar da floricultura. Na televisão ligada, o Bom Dia São Paulo começava sua transmissão e seu rosto aparecia em destaque ao lado de manchetes sobre fraude empresarial. Seu celular, que religara ao chegar em casa, estava repleto de notificações. Entre dezenas de mensagens de jornalistas e conhecidos, uma chamou sua atenção. Um e-mail de Helena. Pai, mamãe me contou que você já sabe sobre o bebê. Também vi as notícias sobre sua empresa. Sei que faz muito tempo, mas se quiser conversar, estou disponível para uma videochamada hoje à noite. Manhã, aqui em Vancouver. Helena. Suas mãos tremiam levemente enquanto relia o e-mail. A última vez que vira Helena pessoalmente fora em sua formatura na faculdade, 5 anos atrás. Tinha comparecido à cerimônia, mas ficara apenas o tempo suficiente para uma foto formal e um abraço constrangido. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Renata. Você está horrível, ela disse ao entrar, carregando uma sacola do Starbucks e uma pasta grossa debaixo do braço. Mas trouxe café e talvez uma solução. Guilherme aceitou o café gratamente, observando enquanto ela se instalava em sua mesa de jantar, espalhando documentos e abrindo seu laptop. O que é tudo isso? Sua salvação, talvez, ela respondeu, organizando os papéis em pilhas ordenadas. Passei a noite pesquisando e fazendo algumas ligações. Você se lembra do projeto de residências sustentáveis que discutimos há algumas semanas? O condomínio verde? Mas isso era apenas uma ideia. Uma ideia que pode ser sua tábua de salvação. Renata o interrompeu. Olha só, o escândalo com o Ricardo comprometeu os projetos tradicionais da empresa, mas abriu uma oportunidade única.
O mercado está faminto por empreendimentos com responsabilidade ambiental. Ela abriu uma apresentação em seu laptop, mostrando projetos de edifícios cobertos de jardins verticais, sistemas de captação de água da chuva e energia solar. E tem mais, continuou ela, seus olhos brilhando com entusiasmo. Conversei com Beatriz ontem à noite. Você falou com Beatriz? Claro que sim. Ela tem um conhecimento incrível sobre plantas nativas e jardins sustentáveis. Conhece fornecedores de mudas orgânicas, tem contatos com pequenos produtores. É exatamente o tipo de expertise que precisamos. Guilherme se deixou cair em uma cadeira, tentando processar tudo. Você está sugerindo uma parceria com Beatriz? Estou sugerindo uma reinvenção completa, Renata respondeu. Meu escritório de design de interiores, sua incorporadora e a experiência da Beatriz com sustentabilidade. Poderíamos criar algo único no mercado. O telefone de Guilherme tocou. Era Pedro, seu contador. Guilherme, a voz de Pedro soava urgente. A polícia acabou de sair daqui. Encontraram o Ricardo. Onde? No aeroporto de Assunção, no Paraguai. Estava tentando embarcar para Dubai com documentos falsos. Já confessou tudo. Depois de desligar, Guilherme compartilhou as notícias com Renata. Ela o observou por um momento antes de falar. Isso muda tudo, não é? Com a confissão do Ricardo, você pode provar sua inocência. Sim, mas o dano à reputação da empresa é a oportunidade perfeita para uma transformação, ela completou. O mercado adora uma história de redenção, especialmente se vier acompanhada de responsabilidade social. O sol já estava alto quando Beatriz chegou, trazendo consigo o aroma de flores frescas e terra úmida. Ela observou os documentos espalhados pela mesa, os rostos cansados de Guilherme e Renata. Então, ela disse, colocando sua bolsa sobre uma cadeira. Renata me contou sobre a ideia. É ambiciosa. É loucura, Guilherme respondeu. Misturar design de interiores de alto padrão com sustentabilidade e flores. Por que seria loucura? Beatriz perguntou sentando-se. Você sempre teve visão para oportunidades, Guilherme. Só precisava encontrar as que realmente importam. Renata abriu mais documentos em seu laptop. Já tenho 3 clientes interessados no conceito. Pessoas influentes que adorariam ser as primeiras a morar em um empreendimento verdadeiramente sustentável. E eu conheço dezenas de pequenos produtores de plantas nativas que poderiam fornecer para os jardins, acrescentou Beatriz. Pessoas que trabalham com amor e respeito pela natureza. Guilherme olhou pela janela de sua cobertura, observando a cidade que sempre vira como um campo de batalha a ser conquistado. Pela primeira vez, começou a vê-la como um ecossistema vivo, cheio de possibilidades de crescimento orgânico. Seu telefone vibrou com uma notificação. Helena havia enviado uma foto. Nela, uma jovem mulher de cabelos escuros como os de Beatriz sorria, suas mãos repousando sobre uma pequena barriga. Ao fundo, montanhas cobertas de neve emolduravam um lago de águas cristalinas. Ela está linda, Beatriz comentou, olhando a foto por cima de seu ombro. Está, ele concordou, sentindo uma emoção há muito esquecida crescer em seu peito. E talvez esteja na hora de construir algo que ela possa se orgulhar. Algo que seu filho possa herdar, além de metros quadrados de concreto. Renata sorriu, começando a organizar os documentos em uma apresentação mais formal. Beatriz pegou seu telefone, já fazendo uma lista de contatos que poderiam ajudar no projeto. E ali, entre plantas e projetos, entre o passado que o assombrava e um futuro que começava a tomar forma, Guilherme sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Uma esperança verde e vibrante, como um broto novo rompendo o asfalto.
A pequena sala nos fundos da floricultura havia se transformado em um improvável centro de operações. Sobre a mesa rústica, plantas em diferentes estágios de crescimento dividiam o espaço com notebooks, projetos arquitetônicos e amostras de materiais sustentáveis. O aroma de café artesanal se misturava com o perfume das orquídeas, criando uma atmosfera única que simbolizava perfeitamente a fusão entre os mundos de Guilherme, Beatriz e Renata. Os jardins verticais precisam ser mais do que decorativos. Beatriz explicava, movendo algumas mudas de samambaias nativas. Cada planta tem que ter um propósito: purificação do ar, regulação térmica, até mesmo produção de alimentos. Renata fazia anotações rápidas em seu iPad, ocasionalmente tirando fotos das plantas que Beatriz indicava. Seu olhar profissional de designer já visualizava as possibilidades de integração entre natureza e arquitetura moderna. E se criássemos hortas comunitárias nos terraços? Sugeriu ela. Algo que incentivasse a interação entre os moradores? Guilherme observava a interação das duas mulheres com uma mistura de admiração e humildade. Nas últimas 2 semanas, desde que a ideia do projeto sustentável havia surgido, ele estava aprendendo a ser mais ouvinte do que protagonista. O sino da porta tilintou, anunciando a chegada de Pedro, o contador. Ele carregava uma pasta repleta de documentos e uma expressão mais leve que nas últimas semanas. As contas foram desbloqueadas, anunciou ele, colocando os papéis sobre uma prateleira livre. Com a confissão do Ricardo e a colaboração com as autoridades, conseguimos separar as operações legítimas das fraudulentas. Quanto sobrou? Guilherme perguntou, temendo a resposta. O suficiente para começar algo novo, Pedro respondeu, um pequeno sorriso nos lábios, especialmente com os investidores que demonstraram interesse no projeto verde. Por falar em investidores, Renata interveio, checando seu celular. O pessoal do Fundo Canadense de Investimentos Sustentáveis confirmou a videoconferência para amanhã. Guilherme sentiu um aperto no estômago. A videoconferência seria com Thomas Williams, um dos principais investidores em projetos sustentáveis da América do Norte. O que ninguém além de Beatriz sabia era que Thomas era o marido de Helena. Tem outra coisa, Beatriz disse suavemente, como se lesse seus pensamentos. Helena quer participar da reunião. Ela é a consultora ambiental do fundo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da cidade lá fora e do sistema de irrigação automática das plantas. Renata olhou de Guilherme para Beatriz, percebendo que havia algo mais naquela história. Helena é nossa filha, Beatriz explicou, respondendo à pergunta não feita. E a esposa de Thomas Williams. Renata absorveu a informação com sua característica capacidade de adaptação. Isso é perfeito, na verdade. Quem melhor para avaliar um projeto de sustentabilidade do que alguém que conhece tanto o Brasil quanto o mercado internacional? Se ela quiser me avaliar, você... Quer dizer, Guilherme murmurou, mexendo distraidamente em um vaso de avencas. Ela quer reconexão. Beatriz corrigiu gentilmente. O projeto é apenas o pretexto. O resto da tarde foi dedicado aos preparativos para a apresentação. Renata refinava os desenhos arquitetônicos. Beatriz preparava uma apresentação sobre as espécies nativas que seriam utilizadas. E Pedro organizava as projeções financeiras. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, Renata e Pedro já haviam partido. Guilherme permaneceu, observando. Beatriz regar as últimas plantas do dia. Como você consegue? Ele perguntou finalmente. O quê? Perdoar. Seguir em frente, construir algo novo sem carregar amargura. Beatriz colocou o regador de lado e se aproximou dele. Você já viu como as plantas crescem após uma poda severa? Às vezes é preciso cortar para permitir.
novo crescimento. A amargura é como uma erva daninha. Se você permite que ela cresça, ela sufoca tudo ao redor. E Helena, ela também aprendeu a podar a amargura. Ela aprendeu com as árvores. Beatriz sorriu. Sabe como elas sobrevivem às tempestades? Não é sendo mais fortes ou mais rígidas, é sendo flexíveis, permitindo que o vento as dobre sem quebrar. Guilherme pensou em sua filha, agora uma mulher grávida do outro lado do continente, construindo sua própria vida entre montanhas e lagos. Pensou em como ele próprio havia sido como um carvalho inflexível, quebrando relacionamentos em vez de se curvar. Amanhã, ele disse, quando virmos Helena, você acha que ela vai dar uma chance ao pai dela? Sim, Beatriz completou. Mas vai depender de você mostrar que está realmente disposto a mudar. Não apenas nos negócios, mas como pessoa. O celular de Guilherme vibrou. Era uma mensagem de Helena no WhatsApp. Pai, separei alguns estudos sobre impacto ambiental, que podem ser úteis para o projeto. E trouxe o ultrassom do bebê para mostrar. Até amanhã. Anexada à mensagem, havia uma foto em preto e branco, grãos nebulosos formando a silhueta inconfundível de um bebê. Seu neto ou neta, uma nova vida que não se importava com impérios empresariais ou reputações manchadas. É um milagre, ele sussurrou mostrando a imagem para Beatriz. Como todas as sementes, ela respondeu, suas mãos calejadas tocando suavemente a tela do celular. Pequenas, mas cheias de possibilidades infinitas. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Na floricultura, entre vasos de plantas e projetos de um futuro mais verde, um homem que passara a vida construindo muros começava a aprender sobre a arte de cultivar pontes. A sala de reuniões da floricultura havia sido transformada para a videoconferência. Renata trouxera um telão profissional e pequenos arranjos de plantas nativas, estrategicamente posicionados, criavam um cenário que mesclava tecnologia e natureza. O nervosismo de Guilherme era palpável, enquanto ajustava pela terceira vez o nó de sua gravata. A primeira vez em semanas que vestia uma. Você está parecendo um pinguim em um jardim botânico, Beatriz comentou, entrando na sala com uma bandeja de café e biscoitos artesanais. Ela mantinha sua simplicidade habitual, usando o avental da loja sobre uma camisa branca de algodão. Talvez eu devesse tirar a gravata, ele murmurou, olhando seu reflexo na tela do computador, ainda desligado. Talvez você devesse simplesmente respirar, Renata sugeriu, finalizando os últimos ajustes na apresentação. Helena não está vindo para uma reunião de conselho. Ela quer ver o pai dela. O relógio marcava 8h55 da manhã em São Paulo, 4h55 em Vancouver. A ideia de que sua filha havia acordado antes do amanhecer para esta reunião fez o coração de Guilherme apertar. Às 9 em ponto, a tela ganhou vida. O rosto de Helena preencheu o monitor, seus olhos, tão parecidos com os de Beatriz, brilhando na luz azulada do próprio computador. Ao seu lado, Thomas Williams, um homem de cerca de 35 anos com barba bem aparada e óculos de aro fino, sorria cordialmente. Bom dia, São Paulo, Helena disse, sua voz atravessando milhares de quilômetros com apenas um leve delay. Ou melhor, boa madrugada daqui. Helena... Guilherme começou, sua voz falhando levemente. Você está... linda. Um pequeno sorriso surgiu no rosto dela. Estava usando uma blusa solta de tricô que não escondia totalmente sua barriga de grávida. Obrigada, pai. Você está... muito formal. Houve algumas risadas nervosas, quebrando um pouco a tensão. Beatriz aproveitou o momento para se apresentar formalmente a Thomas, embora já tivessem conversado várias vezes por telefone.
Então, Thomas começou, seu português fluente carregando apenas um leve sotaque. Helena me contou que vocês têm uma proposta interessante de empreendimento sustentável. Renata assumiu a condução inicial da apresentação, explicando o conceito de integração entre arquitetura moderna e natureza. Seus slides mostravam renders de edifícios que pareciam emergir da terra como extensões naturais da paisagem. A ideia, ela explicou, é criar não apenas moradias, mas um ecossistema completo. Cada apartamento terá seu próprio jardim vertical e as áreas comuns serão espaços de convivência verde. Beatriz então tomou a palavra, detalhando o plano de uso de espécies nativas e sistemas de captação de água da chuva. Suas mãos, marcadas pelo trabalho com a terra, gesticulavam com entusiasmo enquanto explicava como cada planta seria escolhida não apenas por sua beleza, mas por sua função no ecossistema. Helena interrompia ocasionalmente com perguntas técnicas precisas sobre impacto ambiental e sustentabilidade. Era evidente que havia herdado o olho crítico do pai para detalhes e a paixão da mãe pela natureza. E você, pai? Ela perguntou. Finalmente. Como se sente deixando os arranha-céus de vidro para trabalhar com jardins? A pergunta pegou Guilherme de surpresa. Ele olhou para suas mãos, que nos últimos dias haviam começado a desenvolver pequenos calos de manipular vasos e terra. Estou aprendendo, ele respondeu honestamente. Aprendendo que às vezes precisamos destruir o que construímos para criar algo melhor, algo mais verdadeiro. Um silêncio significativo preencheu ambos os lados da videoconferência. Helena ajustou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Um gesto tão familiar, tão parecido com Beatriz, que fez o coração de Guilherme doer. Sabe, Helena disse após um momento, aqui em Vancouver existe um carvalho que sobreviveu ao desenvolvimento da cidade. Em vez de cortá-lo, os arquitetos projetaram um edifício ao seu redor. O prédio se dobrou para preservar a árvore, não o contrário. Como nós deveríamos ter feito, Guilherme respondeu suavemente. Como eu deveria ter feito? Thomas, percebendo o momento delicado entre pai e filha, começou a discutir aspectos técnicos do investimento com Renata. Beatriz, discretamente, se ocupou com suas plantas, dando espaço para a conversa. O bebê, Helena disse de repente, sua mão repousando sobre a barriga. É uma menina, vamos chamá-la de Sofia. Sofia, Guilherme repetiu, sentindo o nome em sua língua. Significa sabedoria. Sim, Helena sorriu. Achei apropriado. Ela vai nascer em um mundo que precisa desesperadamente de mais sabedoria, de mais equilíbrio entre progresso e preservação. Como o projeto que estamos propondo, ele completou. Como o projeto que estamos propondo, ela concordou, enfatizando o estamos, de uma maneira que fez os olhos de Guilherme se encherem de lágrimas. A reunião técnica se estendeu por mais 1 hora, com Thomas fazendo perguntas detalhadas sobre projeções financeiras e cronogramas. Mas, para Guilherme, o verdadeiro negócio já havia sido fechado naquele momento de conexão com sua filha. Quando a chamada terminou, com promessas de novos encontros e valores de investimento a serem discutidos, Guilherme permaneceu sentado, olhando para a tela agora escura. Ela tem os seus olhos, disse para Beatriz, que se aproximou com uma xícara de café fresco. E o seu coração, Beatriz respondeu, mesmo que vocês dois tenham demorado para perceber isso. Lá fora, o sol de São Paulo já ia alto, e os clientes começavam a chegar na floricultura. A vida continuava seu ciclo, como as plantas que Beatriz tanto amava. E em algum lugar entre o concreto e as flores, entre o passado e o futuro, uma família começava a se reconectar, como raízes há muito separadas, voltando a se entrelaçar no solo fértil do recomeço.
A notícia da parceria entre o Grupo Almeida, o estúdio de Renata e a Jardins da Memória caiu como uma bomba no mercado imobiliário paulistano. O Estadão dedicou uma página inteira ao projeto com o título Da Crise à Inovação, o Novo Verde de São Paulo. A foto mostrava Guilherme, Renata e Beatriz entre as plantas da floricultura. Uma imagem que capturava perfeitamente a improvável união entre o mundo corporativo e a natureza. Não acredito que você me convenceu a fazer essa foto de avental, Guilherme comentou, observando o jornal espalhado sobre a mesa de trabalho da floricultura. O sol da manhã filtrava através das folhagens, criando padrões dançantes sobre o papel. O avental te humanizou, Renata respondeu, marcando pontos em uma planta baixa digital. Os comentários nas redes sociais são surpreendentemente positivos. As pessoas adoram a ideia de um empresário que não tem medo de sujar as mãos. Falando em sujar as mãos, Beatriz entrou carregando uma bandeja com mudas de diferentes espécies. Precisamos começar os testes de adaptação dessas plantas. O pessoal da cooperativa do Vale do Ribeira mandou algumas espécies incríveis. As últimas semanas haviam transformado a floricultura em um laboratório vivo. Um dos quartos nos fundos foi convertido em espaço de teste, onde diferentes espécies eram submetidas a condições similares às que enfrentariam nos jardins verticais dos futuros edifícios. Helena mandou mais algumas sugestões, Guilherme comentou, checando seu celular. As conversas com a filha, antes tão raras e tensas, agora fluíam naturalmente através de mensagens diárias e videochamadas semanais. Ela conheceu um projeto semelhante em Singapura e acha que podemos adaptar algumas técnicas. Sua filha tem um olho impressionante para isso, Renata observou, aproximando-se para examinar as mudas. Não é à toa que se tornou uma especialista respeitada internacionalmente. O orgulho no rosto de Guilherme era evidente. Ela sempre foi brilhante. Eu só demorei para perceber que sua inteligência ia muito além de planilhas e números. Como alguém que eu conheci, Beatriz comentou com um sorriso suave, suas mãos habilidosas separando as mudas por espécie. O telefone de Guilherme tocou. Era Pedro, seu contador. Você precisa ver isso. A voz dele soava animada. As propostas de investimento não param de chegar. O fundo canadense abriu as portas para outros investidores internacionais. Estamos tendo que criar critérios de seleção. Critérios além do dinheiro? Guilherme perguntou, um toque de ironia em sua voz. Exatamente, Pedro respondeu. Helena e Thomas sugeriram um sistema de pontuação baseado no histórico de sustentabilidade dos investidores. Quanto mais verde o portfólio, maior a prioridade. Depois de desligar, Guilherme compartilhou as novidades com Beatriz e Renata. Parece que criamos um monstro verde, brincou. Um monstro muito mais bonito que arranha-céus de vidro, Renata respondeu, fazendo ajustes em seu projeto. Falando nisso, precisamos decidir sobre o projeto piloto. Já temos 3 terrenos pré-selecionados. O do Brooklyn, Beatriz sugeriu, surpreendendo os outros 2. Tem a melhor exposição solar e está próximo ao parque. As plantas terão mais chance de prosperar lá. Guilherme a observou com admiração. Ela havia absorvido rapidamente os aspectos técnicos do desenvolvimento imobiliário, assim como ele estava aprendendo sobre botânica e sustentabilidade. O terreno do Brooklyn é o mais caro, ele ponderou, mas também tem o maior potencial para criar um verdadeiro oásis urbano. Desde quando você se preocupa com o preço das coisas? Renata provocou, mas seu tom era carinhoso. Desde que aprendi que as coisas mais valiosas nem sempre são as mais caras, ele respondeu, seu olhar encontrando o de Beatriz por um momento. A manhã avançou entre discussões técnicas e experimentos com as plantas. Clientes da floricultura ocasionalmente paravam para observar o inusitado trio.
a designer elegante com seu iPad, o empresário de mangas arregaçadas aprendendo a transplantar mudas e a florista que agora falava com desenvoltura sobre projetos arquitetônicos. Durante o almoço, compartilhado na pequena copa dos fundos, Renata observou algo curioso. Vocês perceberam que não temos mais reuniões em escritórios? Que todo o projeto está sendo desenvolvido aqui, entre plantas e terra? As melhores ideias crescem em solo fértil, Beatriz respondeu, servindo uma salada feita com ervas de seu próprio jardim. E as melhores parcerias também, Guilherme acrescentou, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade do comentário. O celular de Beatriz tocou com uma notificação do WhatsApp. Era uma nova foto de Helena. Ela estava em um jardim botânico em Vancouver, sua barriga agora mais proeminente, sorrindo ao lado de uma árvore centenária. Sofia vai nascer em um mundo diferente, Beatriz comentou, mostrando a foto aos outros. Um mundo onde seu avô constrói jardins instead de apenas prédios. E onde sua avó ensina as pessoas a cultivar vida em meio ao concreto, Guilherme completou. E onde sua madrinha projeta espaços que respeitam a natureza, Renata acrescentou, fazendo os outros dois rirem com sua autonomeação como madrinha. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina frenética. Mas ali, naquele pequeno oásis verde, 3 pessoas improváveis redesenhavam não apenas a paisagem urbana, mas suas próprias vidas. E, no processo, descobriam que as transformações mais profundas começam como as plantas, a partir de pequenas sementes, nutridas com cuidado, paciência e, acima de tudo, amor. A chuva caía pesada sobre São Paulo naquela noite de quinta-feira, uma dessas tempestades de verão, que transformam as ruas em rios e fazem a cidade parar. Guilherme estava em seu apartamento, revisando os últimos detalhes do contrato de compra do terreno no Brooklyn, quando seu celular tocou. Era Beatriz, sua voz tensa do outro lado da linha. A floricultura está alagando, ela disse sem preâmbulos. O sistema de drenagem não está dando conta. As mudas do projeto... Estou indo, ele respondeu já pegando as chaves do carro. O trânsito estava caótico, mas Guilherme conhecia bem os caminhos alternativos da cidade. Quando chegou à floricultura, encontrou Beatriz e 2 funcionários tentando salvar o que podiam. A água já alcançava alguns centímetros de altura, ameaçando as preciosas mudas que seriam usadas nos testes para o projeto. Os protótipos dos jardins verticais, Beatriz apontou para o laboratório improvisado nos fundos, onde semanas de experimentos estavam em risco. Sem pensar 2 vezes, Guilherme tirou o blazer e arregaçou as mangas de sua camisa italiana. Juntos, começaram a mover vasos e equipamentos para lugares mais altos. A água continuava subindo. Chamei a Renata, Beatriz informou. Seus cabelos... grisalhos grudados no rosto pelo esforço e umidade. Ela está trazendo algumas pessoas para ajudar. 20 minutos depois, Renata chegou com uma pequena equipe de seu escritório. O que se seguiu foi uma operação de resgate improvisada, com pessoas passando vasos em uma corrente humana, salvando plantas e documentos. Os moradores do bairro estão perguntando se precisamos de ajuda. Um dos funcionários informou, checando seu celular. A notícia do alagamento havia se espalhado rapidamente pelos grupos de WhatsApp da vizinhança. Logo, a floricultura se encheu de vizinhos voluntários. Uma senhora trouxe toalhas limpas, um jovem casal chegou com baldes e rodos, o dono da padaria da esquina apareceu com café quente e pães frescos para todos. É incrível! Guilherme murmurou para Beatriz, observando a mobilização espontânea. Você construiu mais do que uma loja, construiu uma comunidade. Algo que você está começando a aprender também, ela respondeu, indicando com a cabeça um grupo de pessoas que acabava de chegar. Eram funcionários de sua antiga incorporadora, que haviam visto a notícia e vieram ajudar seu ex-chefe.
Entre todos, destacava-se Sandra, sua ex-secretária, organizando eficientemente os voluntários como se estivesse coordenando uma reunião de diretoria. A chuva continuava caindo, mas dentro da floricultura, o calor humano derretia anos de barreiras sociais e preconceitos. Executivos de terno ajudavam estudantes universitários a carregar vasos, senhoras do bairro orientavam jovens profissionais sobre como manipular plantas delicadas. Sabem o que isso me lembra? Renata comentou enquanto ajudava a secar alguns documentos. O projeto que estamos desenvolvendo, a ideia de integrar natureza e cidade, pessoas e plantas, está acontecendo naturalmente aqui, Guilherme completou, compreendendo. É um microcosmo do que queremos criar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Helena, no grupo familiar que haviam criado. Pai, mamãe, vi as fotos do alagamento no Instagram da loja. Estou em uma conferência em Toronto, mas já entrei em contato com alguns especialistas em sistemas de drenagem sustentável. Vou mandar os projetos assim que puder. Beatriz leu a mensagem por cima de seu ombro e sorriu. Ela sempre foi assim, sabe? Sempre querendo ajudar, mesmo de longe, igualzinha a você, quando não estava ocupado demais, construindo impérios. A madrugada avançou e a chuva finalmente começou a diminuir. Os voluntários foram se despedindo aos poucos, deixando para trás uma floricultura machucada, mas não derrotada. Os prejuízos eram consideráveis. Equipamentos danificados, estoque perdido, sistemas elétricos comprometidos. Vamos precisar recomeçar muito trabalho. Beatriz suspirou, observando o laboratório de testes parcialmente destruído. Mas não do zero, Renata argumentou, já rabiscando ideias em seu inseparável iPad. Podemos usar isso como aprendizado. Redesenhar o espaço com sistemas mais eficientes de drenagem, criar um modelo que possa ser replicado no projeto do Brooklyn. E podemos fazer isso juntos, Guilherme acrescentou, surpreendendo a si mesmo com o quanto a palavra juntos havia se tornado natural em seu vocabulário. Quando o sol nasceu, iluminando uma São Paulo lavada pela chuva, a floricultura estava diferente. Havia lama no chão, plantas deslocadas e muito trabalho pela frente. Mas havia também algo novo no ar. Uma certeza de que os laços criados, naquela noite, eram mais fortes que qualquer tempestade. Sabe o que as plantas nos ensinam sobre desastres naturais? Beatriz perguntou, servindo café fresco para os últimos voluntários que permaneciam. Que às vezes precisamos ser dobrados pela tempestade para crescer mais fortes. Guilherme olhou ao redor. Para Renata, que já transformava o desastre em oportunidade de inovação, para os funcionários e vizinhos que haviam se unido como uma família, para Beatriz, que enfrentava a destruição parcial de seu sonho com a mesma força tranquila com que enfrentara o fim de seu casamento. E às vezes, ele respondeu, precisamos perder tudo para perceber o quanto temos. O sino da porta tilintou. Era o primeiro cliente do dia, uma senhora que vinha religiosamente todas as manhãs comprar flores frescas. Ela olhou o estado da loja e, sem dizer nada, pegou uma vassoura e começou a ajudar na limpeza. A cidade lá fora voltava à sua rotina frenética, mas ali, naquele pequeno espaço entre o concreto e as flores, algo havia mudado fundamentalmente. Uma tempestade havia revelado que o verdadeiro valor de um negócio não está em seu faturamento, mas nas raízes que cria na comunidade. O canteiro de obras no Brooklyn havia se transformado em uma atração inusitada. Onde normalmente se veriam apenas tratores e betoneiras, agora uma estrutura experimental de jardim vertical começava a tomar forma, criando um contraste surpreendente com os tapumes tradicionais da construção civil. É como um cartão postal do futuro, comentou Renata, ajustando seu capacete de segurança enquanto caminhava pelo local com Guilherme e Beatriz.
O projeto piloto estava apenas começando, mas já atraía olhares curiosos dos pedestres que paravam para fotografar o prédio que nasce verde. Helena ficou impressionada com as adaptações que fizemos após o alagamento da floricultura. Beatriz comentou, examinando o novo sistema de drenagem que haviam desenvolvido. Ela diz que podemos submeter o projeto para certificação internacional. Guilherme sorriu, lembrando-se da última videochamada com a filha. Helena, agora no 8º mês de gravidez, havia passado quase 2 horas discutindo detalhes técnicos do projeto, seu entusiasmo evidente mesmo através da tela do computador. Ela e Thomas confirmaram que vem para o lançamento oficial? Renata perguntou, fazendo anotações em seu tablet sobre alguns ajustes necessários na estrutura. Sim, Beatriz respondeu, um brilho especial nos olhos. Sofia vai nascer aqui, em São Paulo. Helena quer que a filha venha ao mundo perto da família. A palavra família ecoou no coração de Guilherme. Há alguns meses, ela teria significado apenas um conceito abstrato, algo que ele havia sacrificado em nome do sucesso. Agora, tinha um peso diferente, uma substância que ia além de laços de sangue. O celular de Renata vibrou. Era uma mensagem do pessoal do marketing. As primeiras imagens do projeto vazaram nas redes sociais. Ela informou, mostrando a tela aos outros. Os comentários são impressionantes. Pessoas perguntando sobre lista de espera, investidores querendo informações. E não é só isso, uma voz familiar interrompeu. Era Sandra, ex-secretária de Guilherme e agora coordenadora administrativa do projeto, aproximando-se com uma pasta de documentos. A prefeitura quer usar o projeto como modelo para uma nova legislação sobre construções sustentáveis. Guilherme observou o grupo ao seu redor. Renata com seu olhar visionário para design, Beatriz com seu conhecimento profundo sobre a natureza, Sandra com sua eficiência administrativa. Cada uma trazendo uma perspectiva única, complementar, como um ecossistema perfeitamente equilibrado. Vejam isso, Beatriz chamou, aproximando-se de uma das estruturas experimentais. Entre as plantas já estabelecidas, um pequeno broto verde emergia, não planejado, não plantado. A natureza sempre encontra um caminho. Como nós, Renata, comentou suavemente, encontrando caminhos inesperados, crescendo em direções que nunca imaginamos. O som de britadeiras e máquinas pesadas se misturava com o canto dos pássaros que já haviam descoberto o jardim vertical. Era uma sinfonia única, o encontro entre o progresso e a natureza, não mais em conflito, mas em harmonia. Recebi uma proposta interessante hoje, Guilherme disse, enquanto caminhavam de volta ao escritório improvisado no canteiro. A universidade quer criar um programa de estudos em arquitetura sustentável, usando nosso projeto como caso de estudo. E você vai aceitar? Beatriz perguntou, embora seu sorriso sugerisse que já sabia a resposta. Vou fazer mais que isso, ele respondeu. Sugeri criarmos um programa de estágio e pesquisa. Jovens arquitetos, biólogos, engenheiros, todos trabalhando juntos, aprendendo uns com os outros. Como um jardim, Beatriz observou, onde diferentes espécies crescem lado a lado, cada uma contribuindo para o todo. O telefone de Guilherme tocou. Era Helena. Ele colocou no viva-voz, para que todos pudessem participar. Pai, mãe, sua voz soava animada. Acabei de receber os últimos resultados dos testes de eficiência energética do projeto. São impressionantes. O sistema de termorregulação natural das plantas pode reduzir o consumo de energia em até 40%. Sua filha, Thomas, se fez ouvir ao fundo. Não para de trabalhar, mesmo com a data do parto se aproximando. Igual ao pai, Beatriz comentou, trocando um olhar significativo com Guilherme. Só que agora por uma causa muito melhor. A tarde avançava e o sol começava a criar sombras alongadas através das estruturas do jardim vertical. Alguns
Operários encerravam seu turno, parando para admirar o trabalho do dia. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos, aproximou-se do grupo. "Sabe?" ele disse, tirando o capacete. "Trabalho com construção há 30 anos. É a primeira vez que volto para casa sentindo que estou construindo algo vivo, não apenas mais um prédio." Guilherme observou o homem se afastar, suas palavras ressoando profundamente. Quantos prédios ele próprio havia construído ao longo dos anos? Quantas estruturas de vidro e aço, frias e impessoais, havia erguido sem pensar no impacto que causavam? Às vezes, ele disse, mais para si mesmo que para os outros, precisamos de uma vida inteira para aprender o que realmente importa construir. Beatriz tocou suavemente seu braço, um gesto simples, mas carregado de significado. "O importante é que aprendemos", ela respondeu, "e agora podemos ensinar outros." No horizonte, o pôr do sol de São Paulo pintava o céu em tons de laranja e rosa, criando um espetáculo de luz através das plantas do jardim vertical. Era como se a própria cidade estivesse celebrando esta nova forma de crescer, não mais contra a natureza, mas com ela. E ali, entre o concreto que começava a se cobrir de verde, um grupo improvável de pessoas redesenhava não apenas a paisagem urbana, mas o próprio significado de sucesso, família e legado. O aeroporto de Guarulhos estava particularmente movimentado naquela manhã de domingo. Guilherme caminhava ansiosamente pelo saguão de desembarque internacional, acompanhado por Beatriz e Renata. Um painel eletrônico indicava que o voo de Vancouver havia acabado de pousar. "Ela disse que está bem para viajar?" Renata perguntou pela terceira vez, ajustando o arranjo de flores nativas que carregava. 8 meses e meio de gravidez. "Helena tem autorização médica." Beatriz respondeu calmamente, embora suas mãos inquietas denunciassem sua própria ansiedade. E Thomas garantiu que teve uma viagem tranquila. Guilherme permanecia em silêncio, seus olhos fixos nos portões de desembarque. A última vez que vira Helena pessoalmente fora há mais de 1 ano, em sua formatura. Agora ela voltava para casa não apenas como uma especialista respeitada internacionalmente, mas como uma mulher prestes a dar à luz sua neta. O fluxo de passageiros começou a aumentar, e então eles os viram. Helena, sua barriga proeminente sob um vestido solto, apoiada no braço de Thomas. Ao seu lado, uma mulher mais velha, que Guilherme reconheceu como a mãe de Thomas, carregava algumas bagagens de mão. "Mãe! Pai!" Helena acenou, seu rosto iluminando-se ao vê-los. O momento seguinte foi uma confusão de abraços, lágrimas, contidas e palavras embaralhadas pela emoção. Helena abraçou primeiro Beatriz, depois se voltou para Guilherme. Por um momento, pai e filha se olharam, anos de distância e mágoa se dissolvendo no espaço entre eles. "Você está diferente", ela disse, estudando seu rosto. "Mais verde", ele respondeu com um sorriso, fazendo todos rirem. No caminho para a cidade, Helena não parava de fazer perguntas sobre o projeto. Seu entusiasmo profissional se misturava com uma curiosidade pessoal sobre como seus pais haviam conseguido criar algo tão inovador juntos. "Preciso ver o jardim vertical experimental", ela insistiu, mesmo após Thomas gentilmente lembrá-la que precisava descansar da viagem. "Amanhã", Beatriz prometeu, "hoje você precisa se instalar e descansar." "Me instalar onde?" Helena perguntou, percebendo que não haviam discutido esse detalhe. "No apartamento sobre a floricultura", Beatriz respondeu. "Preparei o antigo escritório. Tem uma vista linda do Jardim dos Fundos." O carro passou pelo centro de São Paulo, onde outdoors já anunciavam o lançamento do empreendimento sustentável. "O futuro é verde", proclamavam os anúncios, mostrando imagens do projeto que havia transformado não apenas a cidade, mas as vidas de todos os envolvidos. "É estranho", Helena comentou, observando a cidade pela janela. "Sempre pensei que
Voltaria para São Paulo com raiva, sabe? Com todas aquelas mágoas antigas. Mas agora, vendo o que vocês construíram juntos, às vezes, precisamos nos afastar para as coisas crescerem da maneira certa. Guilherme respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sabedoria que soava tão natural agora. Ao chegarem à floricultura, foram recebidos por uma pequena multidão. Os funcionários da loja, vizinhos e até alguns clientes regulares haviam organizado uma recepção surpresa. Uma faixa improvisada dava as boas-vindas a Helena e Thomas. Viu só? Renata cochichou para Guilherme. Isso é mais do que um negócio, é uma comunidade. O resto do dia passou como um sonho. Helena descansava no apartamento de Beatriz, recebendo visitas ocasionais de pessoas curiosas para conhecer a filha do casal do Projeto Verde, como já eram conhecidos no bairro. Thomas e sua mãe se encantaram com a simplicidade acolhedora do lugar, tão diferente dos ambientes corporativos a que estavam acostumados. No final da tarde, enquanto todos compartilhavam um café na área dos fundos da floricultura, Helena soltou um pequeno gemido. "Tudo bem?" Thomas perguntou imediatamente, preocupado. "Sim," ela sorriu, colocando a mão na barriga. "Sofia está apenas dizendo olá. Ela se mexe mais quando estou perto de plantas. Acho que já é uma ambientalista." "Ou uma florista," Beatriz sugeriu. "Ou uma arquiteta sustentável," completou Renata. "Ou talvez," Guilherme disse suavemente, "ela seja um pouco de tudo isso. Como nossa família se tornou." O sol se punha sobre São Paulo, e através das folhagens do jardim vertical, suas últimas luzes criavam padrões dourados no chão. O aroma de flores frescas se misturava com café e bolos caseiros, trazidos pelos vizinhos. Vozes e risos preenchiam o espaço, transformando a pequena floricultura em um verdadeiro lar. Helena observava tudo com olhos marejados, uma mão sobre sua barriga, a outra segurando as mãos de seus pais. "Sabem," ela disse, "quando decidi ter Sofia em São Paulo, era porque queria que ela nascesse perto da família. Mas agora vejo que é mais que isso. Quero que ela nasça neste lugar, onde as pessoas aprenderam que crescer não significa destruir, que sucesso não se mede apenas em números e que, às vezes, as maiores transformações começam em lugares pequenos." Guilherme olhou para sua filha, para Beatriz, para todas as pessoas que agora faziam parte desta história improvável de regeneração e recomeço. Lembrou-se do empresário que havia sido, obcecado por construir sempre mais alto, sempre maior. Agora entendia que a verdadeira grandeza estava não na altura dos edifícios, mas na profundidade das raízes que criamos. "Sofia vai nascer em um mundo melhor," ele disse, sua voz carregada de emoção. "Não porque mudamos o mundo inteiro, mas porque aprendemos a mudar nosso pequeno pedaço dele." E ali, entre flores e sonhos, entre o passado que os havia separado e o futuro que os reunia, uma família redescobria o significado de crescer juntos, como um jardim onde cada planta tem seu lugar e seu propósito, mas todas fazem parte do mesmo milagre verde da vida. A manhã em que Sofia decidiu vir ao mundo coincidiu com a primeira chuva de primavera em São Paulo. Era madrugada quando Helena sentiu as primeiras contrações, o som das gotas na janela do apartamento sobre a floricultura criando uma trilha sonora natural para o momento. "É hoje," ela sussurrou para Thomas, que imediatamente começou a colocar em prática o plano que haviam preparado com tanto cuidado. Em minutos, Beatriz já estava ao lado da filha, sua calma presença uma âncora no meio da agitação. Guilherme, que dormia no sofá do escritório para estar por perto nas últimas semanas, organizava o carro para levá-los ao hospital. "As plantas," Helena disse entre contrações, surpreendendo a todos. "Alguém precisa cuidar das mudas do experimento. Hoje é dia de medir o crescimento." "Helena!" Thomas riu, ajudando-a a se levantar.
Você está em trabalho de parto. A natureza não para só porque estou tendo um bebê. Ela respondeu com um sorriso tenso. O projeto já está sendo cuidado. Renata interrompeu, entrando no apartamento após ser alertada por Beatriz. Eu supervisiono as medições hoje. Agora vá trazer sua filha ao mundo. O trajeto até o hospital foi surreal. A cidade começava a despertar. As ruas lavadas pela chuva, refletindo as primeiras luzes do dia. No carro, Helena respirava ritmadamente, seguindo as técnicas que havia aprendido, enquanto Beatriz segurava sua mão e Thomas monitorava o tempo entre as contrações. Guilherme dirigia em silêncio, sua mente uma mistura de memórias. O nascimento de Helena, tantos anos atrás. O dia em que ela partiu para Vancouver, o reencontro na floricultura. E agora, este momento em que o ciclo se completava de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. No hospital, a equipe já os aguardava, o mesmo hospital onde Helena havia nascido, onde agora sua filha viria ao mundo. A médica, a doutora Luciana, era uma cliente regular da floricultura e havia feito questão de acompanhar o parto. As horas seguintes foram uma mistura de expectativa e ansiedade. No corredor, Guilherme caminhava de um lado para outro, parando ocasionalmente para olhar através da janela, onde a chuva havia dado lugar a um sol tímido que fazia a cidade brilhar. Renata apareceu no meio da manhã, trazendo notícias do projeto e um pequeno vaso com uma muda de ipê rosa. A árvore que Helena havia escolhido para marcar o nascimento de Sofia no jardim vertical experimental. Finalmente, pouco depois do meio-dia, o choro forte de um bebê ecoou pelo corredor. Minutos depois, Thomas saiu do quarto com lágrimas nos olhos, anunciando que mãe e filha estavam perfeitas. Quando Guilherme entrou no quarto, a cena o deixou sem palavras. Helena, exausta, mas radiante, segurava um pequeno embrulho. Beatriz estava sentada ao seu lado, suas mãos acariciando suavemente os cabelos da filha. A luz que entrava pela janela criava um halo dourado ao redor delas. Pai, Helena chamou suavemente, venha conhecer sua neta. Sofia era minúscula e perfeita, com uma penugem escura cobrindo sua cabeça e pequenos punhos cerrados como botões de rosa ainda por desabrochar. Quando Guilherme a pegou nos braços, sentiu o peso não apenas de seu pequeno corpo, mas de todas as possibilidades que ela representava. Ela nasceu no dia do lançamento oficial do projeto, Renata comentou, verificando seu celular. As pessoas já estão chamando de bebê verde nas redes sociais. É apropriado. Helena sorriu, cansada, mas feliz. Ela é mesmo um símbolo de renovação. Nos dias que se seguiram, a floricultura se transformou em um ponto de peregrinação. Clientes, vizinhos e até jornalistas passavam para deixar presentes e conhecer a história da família que estava mudando a face de São Paulo. Uma semana após o nascimento de Sofia, realizaram uma pequena cerimônia no terreno do projeto. A muda de ipê rosa foi plantada em um local especial do jardim vertical, com uma placa discreta que dizia: plantada no nascimento de Sofia Williams Almeida, a primeira flor de uma nova geração. É incrível, Guilherme comentou com Beatriz, enquanto observavam Helena com Sofia no colo, explicando para alguns visitantes os benefícios ambientais dos jardins verticais. Como tudo se conectou. Como um ecossistema, ela respondeu. Cada parte fazendo seu papel, contribuindo para o todo. Thomas se aproximou com alguns documentos. Os primeiros resultados dos estudos de impacto ambiental chegaram. O projeto está superando todas as expectativas. E os apartamentos? Renata perguntou, já sabendo a resposta. Lista de espera para os próximos 3 empreendimentos. Ele sorriu. Pessoas querem fazer parte desta mudança. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja que faziam as plantas do jardim vertical brilharem como esmeraldas. Sofia dormia tranquilamente nos braços da mãe, seu pequeno rosto sereno como uma flor recém-aberta. Sabem,
Helena disse olhando para seus pais. Quando eu era pequena, vocês me contavam a história de João e o pé de feijão. Eu sempre achei fascinante como uma simples semente podia crescer até tocar o céu. E agora você está criando seus próprios pés de feijão. Beatriz sorriu, tocando suavemente o rosto da neta. Não, Guilherme corrigiu, sua voz suave. Estamos todos criando algo muito maior. Um novo tipo de floresta urbana, onde as pessoas não precisam escolher entre progresso e natureza. Onde famílias podem crescer como árvores, com raízes profundas e ramos que alcançam o céu. Sofia escolheu esse momento para abrir seus olhos, seu olhar curioso percorrendo os rostos ao seu redor. Em algum lugar próximo, um passarinho cantou como se dando as boas-vindas a mais um dia no jardim que eles haviam criado juntos. E ali, entre o concreto e as flores, entre o passado e o futuro, uma família redescobria que o verdadeiro sucesso não se media em andares ou metros quadrados, mas em sorrisos, abraços e pequenos milagres que, como sementes bem plantadas, cresciam um pouco mais a cada dia. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.